Quero começar bem polêmica aqui, tirando a ideologia de vocês, o que vocês pensam, quem vocês votam, o que vocês estão achando para essa eleição deste ano. Quem que vocês acham que vai levar a melhor? Começa o Arthur, querido. Olha, cara, eu sou muito ruim de análise eleitoral, mesmo porque tudo é imprevisível, né? A gente, em 2014, eu lembro que a gente achava muito que o Aécio ia ganhar e a Dilma, de repente, na apuração, ela virou, né? Eu lembro que em 2018 ninguém esperava que o Bolsonaro ia ser um fenômeno tão grande. O Bolsonaro sem tempo de TV, sem fundo partidário, quase ganhou em primeiro turno. E eu lembro que em 2022, cara, foi muito mais apertado do que todo mundo esperava. As pessoas acreditavam que a polarização existia, todos os dois tinham chance, mas não que ia ser... Eu não lembro agora, acho que foram 4 milhões de votos a diferença, né? Eu não lembro. Ninguém analisou isso antes, né? As pesquisas erraram muito. Eu lembro que acho que a Datafolha, se não me engano, foi a que mais... Até pedi desculpas. Então eu vou ser sincero pra você, eu não me arrisco a dar palpite. O que eu posso dizer é o seguinte, eu acho que minha divergência com a Adriles, nós dois queremos combater o PT. Agora, eu não acredito que o Flávio, que infelizmente é o candidato da direita que tá na frente, seja o melhor candidato pra isso. Adriles. Eu digo de maneira peremptória, o favoritismo é todo do Flávio Bolsonaro. Em condições normais de temperatura, de democracia e república, o Flávio levaria essa eleição tranquilamente. Hoje, o senhor Alexandre de Moraes abriu um inquérito contra Flávio Bolsonaro de maneira absurda, dizendo que o Flávio fez ilações em relação ao Lula e ao Maduro com a ditadura da Venezuela, como se isso não fosse uma coisa de notório saber. O que eu tô querendo dizer com isso? Já começa um tipo de manipulação eleitoral. As eleições de 2022, meu caro Marcelo, elas foram inválidas do ponto de vista ético e moral, não porque elas foram fraudadas nas urnas, isso é uma besteira realmente, mas porque a justiça eleitoral teve lado. A justiça eleitoral censurou sistematicamente a candidatura de Jair Bolsonaro. Bolsonaro não podia dizer, por exemplo, que Lula era amigo de ditadores, como o Flávio está dizendo agora. Não podia dizer que Lula era ladrão, não podia dizer que Lula era a favor do aborto, a favor da descriminalização das drogas, coisas que todo mundo é de notório saber de todo mundo. Então, o TSE, o STF, como um partido político que se transformou, um partido político banhado com dinheiro de corrupção do Vorcaro, agora, né? Ele tomou a eleição de Bolsonaro e cedeu a eleição para Lula. O principal cabo eleitoral de Lula foi, eventualmente, o TSE. E ao que tudo indica, pode ser também. A gente tem algum tipo de refresco no caso do Nunes Marques, seu presidente, com a vice do André Mendonça. Mas mesmo assim, a composição fulcral do TSE é de gente muito ruim e de gente implicada em deturpação e distorção eleitoral. Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, Flávio Bolsonaro, é lógico que é o favorito. A rejeição de Lula é brutal do ponto de vista econômico, do ponto de vista sociopolítico, do ponto de vista de envolvimento com corrupção, INSS, questões do Vorcaro. Ou seja, é uma desgraça. Mas se ele tiver, novamente, a justiça eleitoral do lado dele, aí, bye-bye eleição, aí a gente tá vivendo realmente uma ditadura judiciária ainda, né? O que fazer para essa direita que hoje está dividida se juntar novamente, né? A gente tem o MBL, que eu admiro demais, tô sempre acompanhando o MBL, admiro o Adriles também, né? Não, verdade, admiro. Bom, eu me identifico com 80% do que vocês falam e um pouco a mais do que o Arthur fala, né? Porque eu não realmente sou vocês, eu sou uma pessoa. Não, calma. sim, mas... Ele é um grupo, eu sou eu. Não, você pertence a um outro grupo ali. Tá, mas eu tenho divergência com todos os Como grupos. juntar esse grupo hoje para poder ter mais força uma direita? Qual seria a forma, a proposta que ambos concordariam, né, para poder juntar forças? Fala, mamãe. Bom, eu acho que é o seguinte, eu não quero me juntar com ladrão, né? Eu acho que se as pessoas querem juntar a direita, então foi o seguinte, vamos fazer com que ladrão não seja candidato, né? Eu acho que o Flávio Bolsonaro, eu repito aqui, o Flávio Bolsonaro é um ladrão, ele é um rachador, é um vagabundo, né? Ele não vai unir direita coisa nenhuma, ele só vai criar segregação. Haja vista que ele não consegue unir nem a própria corte, né? Enquanto o irmão dele, o Eduardo Bolsonaro, tá lá tentando se humilhar, dá pra falar, não, ô pai, me dá mais atenção aqui, olha o Nicolas roubando todo o nosso protagonismo. O próprio Flávio sabe que não pode brigar com o Nicolas agora, fica, não, calma aí, Eduardo, não briga com ele agora, meu. Pô, a gente tem que soltar o papai também, né, que o papai tá ferrado lá. Então, eu não vou me unir com essa galera, porque, primeiro que, como eu te falei, o candidato é ladrão. Segundo que existe uma desordem da própria casa. Então, assim, eu acho que a gente tem que superar
o que se chama de bolsonarismo, que pra mim não é nem direita, né? Eu não acho que uma direita de verdade. E aí os clássicos, né? Coloca petista na PGR, coloca Cássio Nunes no STF, que é um garantista, acaba com a Lava Jato, sanciona a lei que acaba com delação premiada e cria juiz de garantias, acaba com decisão monocrática, com o fim da decisão monocrática, né? E depois sofre na mão dessas próprias. Então eu acho muito triste que a gente hoje ainda pense em unir a direita. Eu sinceramente, eu nem sei se o Adriles acredita que haja alguma união, né, Adriles? Eu acho que... Há a possibilidade de união. Eu acho que não, cara. Eu acho que eu vou você te entende que vai ter. União, meu rapaz. Então vambora. Vamos lá, eu tô pronto. Bom, primeiro, respondendo, em um ponto eu comecei concordando com o Arthur. Eu também não quero me unir a ladrão. Eu não quero me unir a Lula. Eu não quero ir para um segundo turno em que uma direita rachada pregue o voto nulo, como infelizmente seu grupo MBL pregou no segundo turno de 2022. Sim. Vocês, infelizmente, Arthur, eu tenho que fazer essa crítica a vocês. Vocês ajudaram a entregar o Brasil nesse caos, nesse desastre, nesse esgoto do judiciário que a gente está comandado e capitaneado por um consórcio entre Lula e o STF. Eu tenho também críticas ao bolsonarismo. Eu tenho críticas ao Bolsonaro, até porque eu não sou queridinho nem do Nicolas, nem do Eduardo, nem do Flávio. Tá todo mundo lá hoje com o Flávio. Hoje eu não tô. Mas por exemplo, você acha que o Flávio é ladrão? Não. Não, Flávio porque não é o seguinte, da mesma forma que eu não acho que o Renan, ou você, ou ninguém do MBL é ladrão. Todos vocês têm acusações. Calma, todos vocês têm acusações de corrupção também. Não. O Flávio tem. O MBL já entrou no MBL no processo. Deixa eu responder. Não. Calma, que eu tô fazendo uma defesa de vocês. Eu sei, né? Mas é que o MBL não responde nenhuma acusação de corrupção. Tô falando o seguinte, não, tem 60 processos que o Renan responde exatamente por não tem nada a ver, o Renan nunca teve nem mandato. Presta atenção. O caso do Flávio, já que você quer tocar nesse assunto, eu vou tocar de maneira rápida e incisiva. O caso do Flávio é uma acusação de rachadinha que foi parada na justiça. O STJ enterrou o caso porque não era competência da primeira instância, depois foi enterrado. O Queiroz assumiu a rachadinha, tá? Eu não sei se você sabe, 80% dos casos de rachadinha são feitos sem a anuência e sem a percepção da própria pessoa que eventualmente está lotando o gabinete. Eu estou dizendo que eventualmente, falando de maneira clara, o Flávio pode não ter sabido do que estava acontecendo debaixo do seu nariz. Deixa eu terminar. Ele não sabia que a escola dos filhos estava sendo paga pelo Queiroz? Talvez ele não tivesse nem ciência disso. Ele não viu. Nem ciência disso. Tem ciência disso. Talvez ele fosse uma coisa complacente em relação ao próprio Queiroz, que admitiu que anuiu que fez a rachadinha. Outra coisa, então, por exemplo, um policial militar que pagou um boleto de 16 mil e falou que esqueceu como foi reembolsado. Isso é uma coisa normal? Você sempre empresta 16 mil pro seu amigo? O que você pode acusar o Flávio de maneira concreta e objetiva é que ele não tinha ciência completa do que passava no seu gabinete. Você vai chamar ele de ingênuo? Eu também vou achar ele de ingênuo. Pô, mas aí eu também quero ser ingênuo. Mas enquanto não houver uma comprovação de que ele tinha um liame, uma relação direta com o chefe de gabinete que admitiu que fazia uma rachadinha, eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você. Ele era chefe de gabinete dele, bicho. Eu vou dizer a mesma coisa que eu disse pra você no primeiro debate. Bolsonaro nunca teve uma acusação direta de corrupção contra ele. Nunca. Nada. Apenas dos seus, em alguma medida, apaniguados. É complicado você administrar uma estrutura de um Estado gigantesco e nunca haver um escândalo de corrupção dentro dessa estrutura. No gabinete é a mesma coisa. Sempre tem um cara, você já trabalhou no gabinete como deputado estadual, tem um funcionário. Eu já demiti 2 funcionários meus por falcatruas, meu amigo. Eles pagaram a escola dos seus filhos? Não pagaram nada pra mim. Não pagaram nada pra mim. Mas eu não posso dizer de maneira peremptória que o Flávio é um ladrão, uma vez que a você precisa dos votos da galera que gosta do Flávio. Por falta, evidência de provas, assim como eu não posso dizer que o Renan também é ladrão por causa de 60 processos. Adriles, vamos lá. Em primeiro lugar é o seguinte, o mérito... Mas essa nem foi a pergunta, deixa eu terminar a pergunta. Mas calma aí, Adriles, é que você falou uma coisa assim, você falou que o processo dele foi enterrado por falta de provas. Isso não é verdade. O processo dele foi travado pelo Gilmar Mendes. Não se analisou o mérito. Não se analisou. Não foi, em fevereiro de 2005. Não. Você tá dizendo que o Gilmar Mendes teria sido complacente com o filho do Bolsonaro, que é uma das pessoas mais odiadas da história do STF? Sim. Calma. Por quê? Adriles, vamos lá. Então, vamos lá. Eu vou te mostrar uma coisa. Em fevereiro de 2025, não acredite em mim, pode usar o Google agora e pesquise. O Gilmar Mendes travou o processo do Flávio Bolsonaro. Não foi travado pelo STJ. Não foi. Adriles, deixa eu te explicar uma coisa. Deixa eu te explicar uma coisa. Adriles, você é político, você sabe. O Flávio Bolsonaro ganhou a eleição para senador em 2018. A partir do momento que ele se torna senador, ele pediu 11 vezes o foro privilegiado. Então, mesmo que o STJ quisesse analisar o mérito, ele não poderia, porque o caso foi puxado para a instância superior. Novamente, faz o seguinte, isso aqui é uma coisa
aqui é uma coisa bem legal da gente discutir. Porque isso é objetivo. Isso não é minha opinião nem a sua. Quem está ouvindo vai entrar no Google agora e vai ver se eu estou mentindo ou se o Adriles está enganado. Você vai ver se o Gilmar Mendes não travou o processo do Flávio Bolsonaro em fevereiro de 2025. O Flávio Bolsonaro, se ele não tinha competência. Ele tinha. Se eventualmente o STJ que devolveu o caso Adriles, vamos lá. Tirou o caso da primeira instância. Adriles, você é inteligente. Vamos lá. Ô, Arthur, Vamos lá. Quem tem foro privilegiado, quem julga quem tem foro privilegiado? Qual que é a ideia que você acha do Gilmar? Supondo que você tenha razão. Por que o Gilmar Mendes travaria o processo? Vamos lá, então só assume então que eu tô certo. Quem tem foro privilegiado é julgado por quem? Pelo STF. O Flávio Bolsonaro, senador, tem foro privilegiado? Tem, com certeza. Então acabou. Então ele é julgado pelo STF. Mas não foi o STF que julgou. Gente, assim... Posso? Por favor. Aqui, ó, tá CNN Brasil, tá bom? 8 de novembro... Peraí. É só ver. E a pergunta, quem travou o Flávio Bolsonaro? STJ anula decisões contra Flávio Bolsonaro. De quando que é essa notícia? Oi? De quando que é essa notícia? Só ver aqui no final. Isso foi anulado pelo Dá licença, STJ. de quando que é essa notícia? Deixa eu só ver aqui. Porque agora entrou isso aqui. Estão confusos, eu sei de cor. Eu sei de cor. STJ Então, travou, eu faz o também sei seguinte, de cor. façam o seguinte, gente. Façam o seguinte, ó. Pesquisem se o Gilmar Mendes, em fevereiro de 2025, não travou o processo Travou dele. como? Desta justa forma. Ele falou, ó, vocês não podem analisar isso, então traga o mérito para o STF. Esta notícia é sobre o que eu estou acabando de dizer agora. Mas o STJ que travou. Não, gente, meu Deus do céu, gente. Vamos lá. O STJ falou, eu não posso analisar isso, porque o processo não cabe mais a mim. O STJ não olhou e falou assim, não tem provas que o Flávio rachou. Não foi isso. Leia a matéria. Não sejam leitores de manchete. Eu falei. Leiam a matéria. A matéria diz o que eu estou dizendo aqui. Eu falei isso. O STF puxou o processo. Logo, eu, STJ, não posso mais julgar. Mas o STF não analisou o mérito também do projeto. É o que eu tô dizendo, cara, desde o começo. Travou. É o que eu estou dizendo desde o começo. Absoluta ausência de qualquer tipo de evidência. Qualquer pessoa pode voltar o cursor. Adriles, deixa eu falar uma coisa. Você é um cara que você fala muito alto e muito rápido, mas você tem que ser preciso nas suas falas. No começo da sua fala, você falou a investigação dele foi travada por absoluta falta de provas. Volte o cursor e veja se o Adriles não fala isso. Por isso que a gente tem que pensar muito bem nas palavras que a gente vai usar. Eu estou dizendo pra você, o mérito do Flávio Rachador nunca foi analisado pela justiça. Ele foi travado numa manobra do Gilmar Mendes. Do Gilmar Mendes. Manobra é uma questão subjetiva, Arthur. Vamos lá, então vamos tirar... Eu te dou esse mérito. Não adianta gritar, É mentira, mas eventualmente eu te dou esse mérito. Você acha que o Gilmar travou a possibilidade de investigação do Flávio Bolsonaro? Eu não acho. O Gilmar Mendes, dos demais ministros do STF, com exceção de 2, são os maiores inimigos. São os caras que jogaram o Bolsonaro na cadeia. Ele tá dizendo que o Gilmar Mendes, que é um algoz do bolsonarismo, que é um algoz da direita bolsonarista, travou as investigações contra o Flávio, que é o filho do Bolsonaro. Então me responde por que o Jair Bolsonaro falou pro Eduardo Bolsonaro não criticar o Gilmar. Hein? Porque o Bolsonaro ele cria exatamente numa coisa chamada instituição. O grande mérito do Bolsonaro foi Agora, deixa eu terminar. O grande mérito do Bolsonaro é o grande erro dele. Ele achou que ele poderia conversar. Ele poderia conversar com ministros do STF, porque ele acreditava na possibilidade de diálogo institucional com gente como Gilmar Mendes, com gente como Dias Toffoli, com gente como o próprio Alexandre de Moraes. Por que ele apoiou o irmão de Gilmar Mendes? Ele é o antigolpista. Quem deu o golpe na República, e você sabe disso, foram os ministros do STF que alijaram Bolsonaro de qualquer tipo de exercício de poder real como presidente da República, jogaram ele na cadeia. E o Bolsonaro, confiando na possibilidade de diálogo, confiou nessas pessoas ao ponto de ser preso pela ingenuidade e pureza da sua confiança nas instituições. E os caras ainda chamam o cara de golpista. Vocês chamaram o cara de golpista. Não adianta você gritar, me responde essa daqui. Por que o Gilmar Mendes, então, teve um irmão apoiado pelo Jair Bolsonaro pra uma prefeitura em Goiás? No Mato Grosso, desculpa. Isso não é um problema, cara. Porra, o Bolsonaro já apoiou até o Datena. Eu vou me unir com você. Deixa eu ver se eu entendi. Então, esse ano que é 2026, eu tenho que achar que o Flávio Bolsonaro não sabia que as escolas dos filhos dele estavam sendo pagas pelo Queiroz. Eu tenho que achar que o Bolsonaro falou pro Eduardo, não criticar o Gilmar Mendes, porque ele é bonzinho demais. E ele apoiou... Calma, não é ilação isso. Pelo amor de Deus, Adriles, isso é fato. Agora, vamos lá, tem mais uma. Agora eu também tenho... Calma. Agora eu também tenho que acreditar.
que o Bolsonaro apoiou o irmão do Gilmar Mendes porque... Por quê? Eu nem sei por quê. O Bolsonaro apoiou a Joyce Hasselman. O Bolsonaro apoiou o Alexandre Frota. O Bolsonaro apoiou o astronauta, que é uma porcaria de senador. Foi só mais um erro. O Bolsonaro teve erros. Então vamos lá. Então vamos confiar uma coisa. E eventualmente ele poderia querer estabelecer um princípio de parceria política com o Gilmar Com o Gilmar Mendes. Pois é, burro. Ele errou, cara. Ele errou em Posso várias falar? Eu confianças. quero ser ingênuo Ele igual o vai- Flávio ele errou em várias aqui. confianças. Eu quero ser burro igual O cara o foi Jair. esfaqueado pelas costas Puta, porque tão ele pagando... confiou Pessoal, excessivamente pessoal, nas estão instituições pagando as das escolas pessoas do meu pra filho ter um aqui, eu nem STF. sabia. Estão pagando o plano de saúde da escola da minha filha, eu nem sabia. Pô, o policial me emprestou 16 mil reais, eu sou tão ingênuo que eu nem Ele vi. poderia nem saber disso. Adris, pelo amor de Poderia Deus, nem velho. saber Para, disso. cara. Ô, para com isso, velho. Deixa eu te falar uma coisa. Deixa eu te falar uma coisa. Posso falar por que que o Eu vou te Jair falar, Bolsonaro eu vou perdeu a te falar, eleição? eu vou te falar Porque política. as pessoas acordaram. Os caras olharam e falaram assim, eu não sou otário o suficiente pra acreditar nesse golpista, nesse ladrão desgraçado, que colocou petista na PGR, Cássio Nunes no STF, fez tudo isso que eu falei. O golpista E ainda a desgraçado gente é vai o ter... Bolsonaro? E a gente vai ter que acreditar ainda que o golpista Flávio é o Bolsonaro, que o Flávio Bolsonaro é honesto. Ele não sabia, Filho, deixa pessoal. eu te falar Deixa eu uma falar, coisa. ele não sabia que os funcionários dele sacavam 90% do salário no caixa eletrônico da Alerj. Não era 90% Ele não do salário, sabia, tudo bem, pessoal. tem uma série Ele tava de muito ilações preocupado combatendo o comunismo. Ah, pelo Deixa eu amor te de Deus, falar, amigo. Arthurzinho. Aí fica difícil, velho. Arthurzinho, deixa eu te Aí falar fica uma coisa. difícil, cara. Gostou do vídeo? Então se inscreva no canal e deixe seu like para nos ajudar a trazer mais conteúdo como esse para você.